21. Uma longa linhagem de narinas indignadas. Livros. Corredores apinhados de livros. Theon e Calliste haviam realmente descoberto os restos da antiga biblioteca de Lamento. Ou melhor, da antiga biblioteca da cidade que estivera ali antes que a deusa do esquecimento comesse seu nome e deixasse Lamento no lugar, em um espetacular ato de vingança em seu leito de morte. Havia ruínas bloqueando algumas das passagens e vários esqueletos, que só poderiam ser bibliotecários presos quando a âncora caiu. Guardiões da Sabedoria. Theon se lembrou de que era assim que eram chamados. Era uma vez um enorme edifício, mas ele foi esmagado. Essas eram suas ruínas, os níveis subterrâneos que não se aprofundavam muito porque a cidade fora construída sobre uma rede de vias aquáticas que se ramificavam. Ainda assim havia muitos livros. Quando abriram a porta, Theon vagou, atordoado, passando os dedos sobre as lombadas empoeiradas, imaginando o conhecimento perdido ali. Isso, horas atrás, o mundo se afastava do sol, o dia virara noite, o último som do êxodo sumira ao longo da estrada para o leste, e um silêncio estranho tomou conta da cidade. A lua flutuava acima, espiando pela careta como se estivesse curiosa para saber o que eles faziam com cordas e cestas, o trabalho noturno. O pescoço de Theon estava dolorido. Foi esfregá-lo e, logo que o tocou, estremeceu. O suor do pescoço penetrou nas bolhas abertas na palma da mão e a fez arder intensamente. Suor e bolhas. Se seu pai o visse agora trabalhando como um criado comum, estouraria metade dos vasos sanguíneos do rosto por uma pura indignação. Era quase suficiente para fazer Theon sorrir. Mas não havia nada de comum nesse trabalho. Ele soprou a palma da mão e o ardor aliviou um pouco. Ao seu lado, o guerreiro Tizerkane Rusa o encarava, mas desviou o olhar assim que Theon se virou, fingindo que não estava observando. Vocês já terminaram de ficar parados aí em cima? Calliste falou, na língua comum, para o benefício de Theon. Ela estava na cratera com Tsara, as duas emolduradas na porta desenterrada. Só começando, Rosa respondeu em seu próprio idioma. Preciso solicitar uma permissão para ociosidade? Você está concedendo essas hoje? Calliste jogou uma pedra nele. Foi um bom arremesso, e teria acertado a cabeça se a mão dele não tivesse a interceptado. Ah, disse, ressentido, balançando a mão. Você poderia só dizer permissão negada. Permissão negada, falou. Continue. Theon só entendeu um punhado de palavras, mas detectou um certo humor nos tons e expressões. Não ser capaz de entendê-los começava a irritá-lo. Era como entregar a alguém a capacidade de zombar de você na sua cara enquanto você só fica parado lá como um tolo. Talvez ele devesse ter feito um esforço. Talvez devesse ter aprendido o idioma sem deixar que eles soubessem, para pelo menos entender o que diziam sobre ele. Se Estranho e Calliste tinham conseguido aprender, ele com certeza também conseguiria. Claro, ambos tinham algo que ele não tinha. Amigos. Calliste tinha Tzara, que era mais que uma amiga. Quanto a Estranho, praticamente se tornaram um deles, trabalhando lado a lado, e não apenas cuidando da responsabilidade como secretário do Matador de Deuses, mas martelando estacas e esfregando panelas, e até aprendendo a atirar espadas, enquanto trocava brincadeiras em sua emocionante linguagem musical. A maioria das brincadeiras vinham desse guerreiro, Rusa, o mais jovem dos Tizerkane. Puxe, ele falou para Theon, uma única sílaba curta na língua comum, sem nenhum tom ou alegria maliciosa. Theon se encrespou. Não aceitava ordens. Os músculos de sua mandíbula tensionaram. As mãos latejavam, os ombros doíam, e ele estava cansado. Sentia-se como uma corda desgastada que poderia quebrar a qualquer momento. Entretanto, sentia-se assim havia anos e ainda não quebrara. As poucas fibras restantes que o pendiam eram aparentemente feitas de coisas fortes. Além disso, pensou, a língua comum de Rusa era rudimentar. Talvez gentilezas estivessem perdidas para ele. Então, curvou-se ao lado do guerreiro, segurou sua parte da corda, cerrou os dentes ante a dor que imediatamente gritou de suas mãos feridas e fez o que lhe foi pedido. Mão após mão, puxou. E sumidouro acima, através das roldanas que instalaram na porta, outra cesta cheia de livros subiu lentamente.
Por que livros são tão pesados? Resmungou Rosa, quando a cesta atingiu o topo e a trouxeram de volta para o chão. A mente de Theon produziu explicações que tinham a ver com a densidade do papel, mas ele ofereceu apenas um grunhido. Ele próprio tinha uma noção, uma nova apreciação pelo peso dos livros. Estava acostumado com um pequeno exército de bibliotecários carregando-os para ele. Verdade fosse dita, estava acostumado com criados lhe fazendo tudo. Um nervo pensou em seu pescoço, virou a cabeça de um lado para o outro, fez uma careta e inclinou-se para examinar o conteúdo da cesta. Que tesouro ele e Caliste tinham encontrado? Ao menos os livros pareciam tesouros. Não havia como julgar pelo seu conteúdo. Ao lado de Rusa, começou a erguê-los da cesta e a empilhá-los em caixas no carrinho que tinham feito na cratera. Havia um burro de arnês, esperando sonolento para fazer a viagem de volta à câmara dos mercadores. Por horas andaram de um lado para o outro, empilhando livros nos corredores, na sala de jantar, em qualquer lugar que tivesse espaço, apenas para tirá-los dali, para que a cratera não cedesse e derramasse o que restava do conhecimento perdido da cidade no agitado Usumark. Theon e Calliste foram até Arelphain assim que compreenderam o que haviam descoberto. Encontraram-no abatido e triste, e as notícias lhe renderam um sorriso cansado. Os Teasercane haviam se envolvido em preparativos defensivos, mas ele lhes emprestara Rusa e Tzara para ajudar nos esforços de salvamento. Theon dificilmente esperava trabalhar a noite toda, mas ninguém sugeriu parar. Então ele não poderia nem imaginar o significado das palavras que usavam para se referir a ele em voz baixa. Tinham comido pão e queijo e bebido goles de uma garrafa de algo potente que queimara um pouco de seu cansaço, talvez a camada superficial de sua garganta também. Não que estivesse reclamando. Theon pensou que, como um acadêmico, ele deveria estar na biblioteca, escolhendo quais livros salvar, mas havia sido apontado corretamente, se não educadamente, que ele não podia lê-los e, portanto, era inútil, exceto com um par de mãos para transportá-los. Rebaixado trabalhador, imagine. Pelo menos ele podia examiná-los enquanto os descarregava. Cuidadosamente ergueu um tomo. Era uma maravilha, couro branco macio com folhas de ouro. Havia uma lua gravada na lombada. Não se aguentou. O que está escrito? Perguntou a Rusa, segurando o livro para que ele pudesse ver. O guerreiro pegou. Ele era mais baixo que Theon e mais pesado, com ombros largos e mãos grandes e quadradas que faziam com que o alquimista parecesse frágil, como as mãos de porcelana usadas para exibir anéis nas joalherias. Nesse, Rusa olhou de solsaio, seguindo as letras douradas com a ponta dos dedos e deixando uma mancha. Theon notou. Ele rangeu os dentes e se absteve de limpar o volume. Está escrito, o guerreiro falou, grandes mistérios da alquimia revelados. Os corações de Theon deram uma guinada. Sério? Perguntou. Os alquimistas de lamento haviam sido os modelos do mundo antigo, e todos os seus segredos foram perdidos. Ele poderia aprender a sua língua. Ele poderia aprender a língua, poderia ler todos esses livros. Um enorme entusiasmo e fome o tomaram. Ele poderia ficar ali para estudar. Não precisava voltar para casa. Zosma, a lembrança de sua cidade, de seu palácio rosado e vazio, e até de seu laboratório, não conjurava o sentimento de lar. Ele não sentia saudade de lá, nem de ninguém. Isso o fez sentir-se à deriva, como flores de ulola, carregadas por uma rajada de vento. Também o fazia se sentir um pouquinho livre. Rosa assentiu. Mas, o que é isso? Aqui embaixo está escrito, ele apontou para a legenda onde Theon via apenas 3 palavras supostamente. Um manual prático para tornar os ricos mais ricos e conceder vida eterna aos monarcas gananciosos para que eles possam governar mal para sempre? Com a confusão escancarado no rosto, ele olhou para Theon e perguntou, fingindo ser um tolo. É isso que a alquimia faz? O entusiasmo de Theon se encolheu. Ele se curvou novamente para se ocupar com a cesta, na intenção de esconder o rubor que se espalhava pelo seu pescoço. Detestava que zombassem dele. Trazia de volta a voz de seu pai, elegante e perversa. Se não sabe ler, disse rígido, só fale. Engraçado, Rusa respondeu. Imperturbável. Parece que é você que não sabe ler. Olhe, pegou outro livro. O título desse é Bons Modos para a Farange. Como não agir como um Gulick arrogante com seus anfitriões selvagens? Não tinha esse na sua biblioteca? Theon não sabia o que significava Gulick, mas pensou que era melhor assim.
Quanto à arrogante, teve que se lembrar que a língua comum de Ruse era rudimentar. Talvez suas lições de linguagem com um estranho tenham sido em dois sentidos, o que significava, é claro, que todos os seus comandos eram tão rudes quanto pareciam. Se estranho estivesse ali, teria respondido de maneira inteligente, e seus olhos teriam rido, enquanto tentava parecer sérios. Mas estranho não estava ali, e os olhos de Rosa estavam rindo. Theon pegou o livro sem falar nada e o colocou no cesto. A cada livro que carregava, analisava a capa e o título incompreensível, e se sentia trancado para fora por sua própria ignorância. Nada o faria pedir ajuda a Rosa novamente, mas um deles era extraordinário demais para simplesmente ser empilhado em uma caixa. Ele o ergueu da pilha e sentiu algo como reverência. Sua capa não era de couro ou cartão, mas cloisonné, uma imagem intrincada de esmalte incrustado, e o que só poderia ser lis e pedras preciosas, pela maneira como estava gasto, e em alguns lugares imaginou que era muito antigo e que havia sido muito manuseado. Quanto à imagem representada em centenas de cores vivas, era uma batalha entre gigantes e anjos. Serafim, pensou, e Ige, a raça monstruosa que deveriam ter matado e empilhado na pira do tamanho de uma lua. Ele zombou da história quando o estranho a contou, na véspera da chegada a Lamento, mas não houve mais zombaria depois de subir a cúspide, que era sem dúvida a própria pira. Abrindo o livro, Theon viu que havia gravuras representando mais monstros e anjos. Tudo poderia ter saído direto da história de Estranho. Vamos fazer uma pausa para a leitura? Perguntou Rusa. Ou, eu deveria dizer, uma pausa para olhar as figuras? Theon fechou o livro e se virou. Não quer saber o que está escrito? Rusa insistiu. Não, respondeu, e foi colocar o livro com os demais, mas no último momento o deixou em um espaço entre as caixas, para poder encontrá-los depois. Queria dar uma olhada nele mais tarde. Carregaram o carrinho de novo, e Caliste e Tzara subiram do poço. Caliste não estava saltando agora, e até Tzara parecia cansada. Theon estava sujo e com calor. Exausto demais para pensar direito, enrolou as mangas até os ombros. O que aconteceu com você? Perguntou Caleste, olhando para seus braços. Então, imediatamente, desenrolou as mangas. Nada. Nada? Disse, de sobrancelhas erguidas. Parece que você estava ensinando gatinhos raivosos a caçar. Só que não era isso que parecia. As marcas nos braços de Theon eram cicatrizes regulares demais. Poderiam ser medidas com uma régua de tão precisas, cada uma com 5 centímetros de comprimento com intervalos de meio centímetro entre elas. Várias estavam frescas e salientes, embora não muito recentes. Socos de tecido cicatrizado velho estavam divididos em linhas vermelhas, como se novos cortes tivessem sido feitos em cima dos mais antigos. Você fez isso em si mesmo? Perguntou Rusa, confuso. É um experimento de alquimia, Theon mentiu, baixinho. Pensou no segredo que apenas Laszlo Estranho conhecia, que ele drenava o próprio espírito com uma seringa e o usava para fazer azoth. E havia alguns machucados e pequenas picadas de agulha. Mas esses eram outra coisa. Nem Estranho conhecia esse segredo. Você não entenderia. Eu não, Rusa falou, porque sou só um selvagem estúpido. Não é por isso. Só um alquimista poderia entender. Outra mentira. Theon sabia que isso não faria sentido para ninguém. Rusa bufou. Mas eu sou um selvagem estúpido. Eu disse isso com a sua cara. Eu só... É só a cara dele, Caliste falou, tentando defendê-lo. Ele não consegue não ter narinas indignadas, não é, Nero? Você provavelmente vem de uma longa linhagem de narinas indignadas. Os aristocratas as recebem ao nascer, com olhos altivos e bochechas críticas. Bochechas críticas? Repetiu Rusa. Bochechas podem ser críticas? As dele podem. Para surpresa de Theon, Tzara estava ao seu lado. Deixe-no em paz. Ele está aqui, não está? Poderia ter ido embora como os outros. Ela deu um empurrão em Rusa. Você só está com inveja porque ele é muito mais bonito que você. Eu não estou com inveja, o guerreiro protestou. E ele não é mais bonito. Olhe para ele. Ele não é nem de verdade. O quê? Perguntou Theon, intrigado. O que quer dizer com isso? Mas Rusa não respondeu. Apenas gesticulou para ele, falando com as mulheres. Parece que alguém o fez e o entregou em uma caixa forrada de veludo. Ele provavelmente depila as sobrancelhas. Não sei como vocês podem achar isso bonito. Nós? Perguntou Caliste, rindo. Ele dificilmente faz o meu tipo.
Muito bonito para mim, Zara afirmou, preparando-se para o tapa exagerado que Kaleshi deu em seu traseiro. Está dizendo que eu não sou bonita? Perguntou com ressentimento dissimulado. Não tão bonita, graças aos deuses. Eu teria medo de tocar em você. Theon estava sem fala. Ele tinha consciência de sua perfeição, e suas sobrancelhas eram naturais, muito obrigado, mas nunca testemunhara uma discussão tão aberta sobre elas antes. Muito menos como se fosse um desfeito. Um pequeno formigamento de alívio se misturou à sua indignação, porque ao menos haviam esquecido os cortes em seus braços. Exatamente, disse Rusa. Ele é tipo um guardanapo de linho novo no qual você tem medo de limpar a boca. As duas mulheres riram ante o absurdo da comparação. Theon franziu as sobrancelhas. Guardanapo? Agradeço se mantiver sua boca longe de mim, disse, fazendo as mulheres rirem mais ainda. Não precisa se preocupar com isso, Rusa falou, parecendo decididamente enjoado, mas Zara o cortou, dizendo com um tom malicioso: Acho que você protesta demais, meu amigo. Seja lá o que quisesse dizer com isso, as bochechas de Rusa queimaram, e ele olhou para qualquer lugar menos para Theon, ocupando-se com o burro. Perguntou, azedo: Vamos entregar essa carga ou não? Ele subiu na montaria. Não sei quanto a vocês, mas eu poderia aproveitar um pouco o sono. Finalmente, pensou Theon, que não tinha certeza se podia lidar com outra carga sem um descanso. Eu também, Zara falou, mas vamos ter que verificar o quartel. Eu não, disparou Caleste. Não tenho amo. Durmo quando quero. Espere. O carrinho estava se afastando. Ela se lançou para a frente e arrancou algo de lá. Um livro. Não está... Um livro não está nas caixas. Ah, esse aqui. É maravilhoso. Era o que Theon separara. Ele começou a falar, mas se deteve. O que poderia dizer? As palavras vieram espontaneamente à sua mente e quis expulsá-las. Pensei que estranho fosse gostar de ver isso. Desde quando se importava com o que estranho gostava? Não era por isso que ele tinha separado aquele livro. É sobre o Serafim? Kaleshi perguntou. Zara olhou por cima do ombro e Theon testemunhou um instante em que seu rosto mudou e todo o cansaço desapareceu. Misericordioso Serafim, disse em referência. É o Thakranek... É o... Misericordioso Serafim, disse, em reverência. É o Thakranaxet. O quê? Rusa pulou da montaria, e logo os três estavam espremidos observando o livro com olhos ávidos. Já Theon sentiu uma pitada de inveja e até de perda, como se o livro tivesse sido uma descoberta sua sendo arrancada dele. Assim como ele fizera com os livros de Estranho em Zosma? Não. É claro que aquilo fora muito pior. Uma pontada de vergonha revirou suas entranhas ao pensar naqueles livros desarrumados, artesanais, fruto do amor que transbordava de anos de conhecimento suado do bibliotecário. Eles ainda estavam em seu palácio de mármore rosa, empilhados onde os deixara. Poderia tê-los trazido e devolvido a Estranho durante sua jornada. Havia um livro sobre o qual Estranho sabia. Eram milagres para o café da manhã. O volume que Estranho levara à sua porta quando tinham 16 anos. O que ele pensaria se soubesse que Theon o lera tantas vezes que praticamente o decorara? O que é o Thakranaxet? Perguntou, se atrapalhando com o nome. É o testamento de Thakra, Zara explicou. Ela era a líder do Serafim que veio para Zero. Mesmo depois do que vira, Theon ainda se surpreendia ao ouvir falar do Serafim com tanta naturalidade, como um ser histórico real. Em Zosma havia lendas sobre os Serafins, mas eram muito antigas e tinham sido arrancadas pelo Deus único, como ervas daninhas em um arado. Nada mais sobreviveu ali. Não que Theon tivesse ouvido alguma vez, e certamente ninguém sabia que era um fato. É nosso livro sagrado, Zara continuou. Todas as cópias se perderam ou foram destruídas quando os Mesarthim vieram. Eles seguiram murmurando e viraram as páginas, mas Theon olhava para a cidadela quando os Mesarthim vieram. Zara disse e ocorreu-lhe que era uma coincidência extraordinária que tanto Serafim quanto Mesarthim tinham ido para lá, separados por milhares de anos, sendo duas raças diferentes de seres de outro mundo, e ambos tinham ido para lá, e para nenhum outro lugar do vasto mundo de Zero. Era extraordinário demais para ser uma coincidência, realmente, especialmente considerando que a cidadela dos Mesarthim tomara a forma de um serafim. O olhar de Theon
percorreu os contornos do grande anjo de metal e ele perguntou o que tudo aquilo significava. Eram peças de uma história, Mesarthim e Serafim. Mas como se encaixavam? E que lugar Laszlo estranho tinha nessa história? Sabe quem adoraria esse livro? Perguntou Kaleshi, virando as páginas. Theon cerrou os dentes, sabendo exatamente quem, e ainda dizendo a si mesmo que não era por isso que ele o tinha separado. Por que é que ele se importaria com o que o sonhador gostava ou quem o ofereceria a ele? Não importava, nem um pouco. Não era problema seu. O afilhado de ouro, cheio de bolhas e dores, avançou rigidamente na frente do burro. 22. Você também quer morrer? Sarai abriu os olhos no sonho de Minia e percebeu que estava prendendo a respiração, preparada para um confronto que não aconteceu. Exalou devagar e olhou em volta, avaliando o ambiente. Ela conhecia o berçário da cidadela, mas apenas superficialmente. Depois do que acontecera ali, Minia ordenou que tudo fosse queimado. Então, tornou-se um lugar austero, uma espécie de memória terrível com nada além de fileiras de berços de Mesarthium, todos brilhando azuis, abstraídos pela ausência de roupas de cama e bebês. Esse era o mesmo berçário, mas levou um tempo para que ela percebesse. Sarai estava de pé, e havia roupas de cama e bebês, e crianças e pilhas arrumadas de fraldas dobradas, e cobertores brancos macios de tantas lavagens e mamadeiras alinhadas em uma prateleira. Os bebês estavam nos berços, deitados, mexendo as perninhas, ou parados com as mãozinhas nas grades, como pequenos prisioneiros. Algumas crianças maiores brincavam em esteiras de tecido dispostas no chão. Tinham brinquedos, bloquinhos, uma boneca, não muitos. Uma garota aproximou-se de um berço e levantou um dos bebês, segurando-o no quadril feito uma mãe. Era Minia, Embora em tamanho e forma fosse a mesma, era muito diferente na representação. Estava limpa, para começar, e seu cabelo era comprido, não cortado com uma faca. Era escuro e brilhava, e caía em ondas pelas costas, e sua bata era branca, sem rasgos ou manchas. Ela cantava para o bebê. Era a mesma voz de açúcar de confeiteiro, mas parecia diferente, mais plena e mais sincera. Sarai não ficou surpresa de se ver ali. O berçário estava fadado a aparecer na paisagem da mente de Minia. A paz do cenário a surpreendeu um pouco. Estava preparada para algo feio, um confronto, a acusação. Pensara que Minia estaria esperando por ela na fronteira do sonho, como Laszlo, exceto pelo sorriso dele. Mas isso era uma bobagem. Como Minia poderia saber que ela viria? Sarai não sabia nem se Minia conseguia vê-la. E mesmo se conseguisse, não dava para esperar que estivesse lúcida e presente como Laszlo. Ele era estranho, o sonhador. Ele era estranho, o sonhador, afinal de contas. Só que não era um sonhador comum. Vítima de todos os caprichos do inconsciente, transitava pela mente com a segurança de um explorador e a graça de um poeta. A maioria dos sonhos não faz sentido, e a maioria dos sonhadores nem percebe que está sonhando. Será que Minia percebia? Sarai permaneceu parada, esperando para ver se a garotinha a notaria ali. Ela não viu, estava focada no bebê, que levou até uma mesa e o pousou em um cobertor. Sarai pensou que ia trocar uma fralda. Deixou seus olhos vagarem, imaginando se veria ali sua versão bebê. Seria fácil reconhecê-la, sendo a única com os cabelos marrom avermelhados de Isagol. Observando ao redor, notou uma anomalia. Quando tentava olhar para a porta, a única que dava no corredor, havia uma espécie de perturbação em sua visão, como se seus olhos já estivessem ignorando algo. Ela se viu piscando, tentando se concentrar, mas era como se uma área do sonho estivesse nublada, como vidro embaçado pela respiração. Várias vezes pensou ter vislumbrado figuras de tamanho adulto, pelo canto do olho, mas quando se virava, não havia ninguém ali. Perguntava-se onde estariam as Ellens. Também não tinha se visto ali. Minia voltou para os berços, pegou outro bebê e o colocou no quadril. Deu uns saltinhos e o balançou, da mesma forma que Sarai vira humanos fazerem para acalmar seus bebês quando eles acordavam à noite. O bebê a olhava placidamente. O berço de onde ela pegara o primeiro ainda estava vazio, e Sarai olhou para a mesa onde Minia trocara sua fralda. Também não estava ali. Um pequeno arrepio de inquietação percorreu sua espinha. Ela se aproximou e as palavras da música de Minia se juntaram e entraram em sua mente.
cada palavra cristalina com a doçura de sua vozinha sobrenatural. O berçário silenciou. As crianças nos tapetes pararam de brincar e a observaram. Os bebês também. E ela pensou: se todos podiam vê-la, eles, que eram apenas fantasmas criados pela mente de Minia, então Minia deveria estar ciente de sua presença também. Ela captou outro suposto movimento de Soulsaia, e longas sombras marcharam onde não havia ninguém para lançá-las, e a música de Minia era assim. Pobre pequenina, cria dos deuses, envolva-a em um cobertor, não a deixe espiar. É melhor mantê-la quieta, você pode ouvir os monstros chegando? Esconda-se, pequenina amaldiçoada, se não pode fingir que está morta, você realmente estará morta. E Sarai viu que Minnie não estava trocando a fralda do bebê. Ela o envolvia em um cobertor, como a mosca dizia. Era uma espécie de jogo, a voz era brincalhona, o rosto aberto e sorridente. Em Não a deixe espiar, deu um leve tapinha no narizinho do bebê, e depois passou o cobertor pelo rosto dele. Era tipo brincar de se esconder, exceto que ela não descobriu o rostinho. É melhor mantê-la quieta, sua voz virou um sussurro e tudo ficou esquisito. Ela embrulhou o bebê completamente, a cabeça, braços, pernas, dobrados e cobertos, embrulhados e enrolados como um pacotinho, e então o empurrou em uma fenda na parede. Sarai cobriu a boca com a mão. O que Minnie estava fazendo com os bebês? Quando ela voltou aos berços para buscar outro, Sarai correu para a fenda. Essa era definitivamente uma adição do sonho, pois não existia no berçário real, e espiou dentro dela. Lá viu mais trouxas, do tamanho de bebês e também maiores. Nenhuma delas se movia. Ela ficou de joelhos e se jogou, pegou a mais próxima e a abriu. Suas mãos tremiam enquanto tentavam ser gentis, mas sem tocar muito, porque ela não sabia o que encontraria. E então abriu a trouxa e viu um bebê que estava vivo e completamente imóvel. Era a coisa mais Era a coisa mais antinatural que ela já tinha visto. O bebê estava imóvel, bem enrolado, olhando-a com uma desconfiança madura demais para seus cintilantes olhinhos infantis, como se tivesse recebido ordens para ficar quieto, entendido e obedecido. Sarai pegou outra trouxa, e depois outra, desenrolando bebês como casulos. Todos estavam vivos, imóveis e silenciosos como bonequinhas. Até que chegou no pacote que era ela, a pequenina Sarai, com cachos cor de canela e um soluço escapou de seus lábios. E com esse som, a cantoria parou. O berçário ficou mortalmente quieto. Ajoelhando-se, Sarai ficou cara a cara com Miniam. A menininha vibrava com um fervor sombrio. Grandes olhos vidrados, respiração rápida e superficial, e a pele quase estalando com uma energia mal contida. Em uma melancólica canção que arrepiou a espinha de Sarai, ela disse: Você não deveria estar aqui. E Sarai não sabia se ela se referia ao berçário ou ao sonho, mas as palavras, o tom, pareciam deslizar em uma dança com as sombras soltas e o zumbido, e tudo estava ficando mais rápido e mais alto, e as sombras se aproximavam a um pavor terrível. E um pavor terrível se agitou dentro dela. Havia estado em incontáveis pesadelos, seus e de outros, e esse dificilmente poderia ser considerado um pesadelo. Poderia ser descrito como estranho, mais que assustador. Os bebês estavam vivos, estavam apenas embrulhados, mas sonhos têm auras, uma sensação dominante que penetra na pele, e a aura desse era de horror. Minnie, Sarai falou. Você me conhece? Mas Minnie não respondeu. Estava olhando além dela, para os casulos desembrulhados e os pequeninos bonecos vivos desarrumados e imóveis. O que você fez? Ela gritou, frenética. Eles vão pegá-los agora! E Sarai não precisou perguntar quem. Ela viu o massacre se desenrolar dezenas de vezes nos sonhos de Arrowfane e nos sonhos daqueles que o ajudaram naquele dia sangrento. Ela conhecia a terrível e macabra verdade daquele dia, mas nunca estivera ali, no berçário, aguardando seu início. Exceto que, claro, ela estivera, tinha 2 anos. Estariam vindo? Seria esse o dia? O pavor ficou denso ao redor dela. As sombras se aproximavam como figuras dançando em um círculo, e todas as crianças e bebês começaram a chorar. Até os bonequinhos silenciosos e desembrulhados, e também os que ainda estavam embrulhados. Os pacotes começaram a se contorcer
e lamentos se derramavam da fenda na parede. Minha estava fora de si, correndo de criança em criança, mexendo nelas e agarrando-as, colocando-as de pé, tentando pegar bebês do chão. Eles engatinhavam para longe dela, soltando-se de seus cobertores, não mais congelados, e o rosto dela era pura angústia. Era demais para ela. Havia 30 deles, e ninguém para ajudá-la. Mais uma vez, Sarai se perguntou: onde estariam as Ellens? É culpa sua. Minha atirou-se em Sarai, lançando olhares aterrorizados para a porta aberta. Você estragou tudo! Não posso carregar todos eles! Vamos salvá-los, Sarai disse. O pânico estava a infectando e o desespero também. A hora desse sonho era uma força opressiva. Vamos pegar todos. Vou te ajudar. Promete? Minha perguntou, com os olhos arregalados e suplicantes. Sarai hesitou. As palavras estavam em seus lábios e tinham um gosto de mentira, mas não sabia mais o que fazer. Então disse, prometeu. O rosto de Minha mudou. Você está mentindo! Gritou, como se soubesse muito bem como esse terminaria. É sempre a mesma coisa. Eles sempre morrem. As crianças choravam e se espalhavam, tentando se esconder atrás de berços e debaixo das camas, e os bebês choravam e berravam, e Sarai sabia que era verdade. Estavam mortos havia muito tempo, e ela não podia salvar nenhum deles. O desespero assolou, ou quase. Lembrou-se de quem era, do que era, e de que não era inútil ali. Podia mudar o sonho. Eles sempre morrem. Minnie acabara de dizer. Então ela vivia repetindo esse mesmo sonho? Estaria sempre, sempre tentando salvá-los, e sempre, sempre falhando. Sarai não podia trazer os mortos de volta à vida, e não podia voltar no tempo. Mas será que não podia deixar Minnie vencer ao menos este? Então, se apossou do sonho. Era o que ela fazia, era tão fácil quanto respirar. Fechou a porta do berçário, a que Minnie ficava olhando sem parar, para que ninguém pudesse entrar. Em seguida, abriu outra porta para o outro lado, onde porta nenhuma havia existido. Ela dava no céu, e uma nave estava trancada, uma versão do trenó de seda, porém maior, com pontões de retalhos, borlas e grinaldas de pompons e guirlandas de pompons pendurados nos trilhos e, em vez de um motor, havia um bando de gansos em arnês, formando um V e prontos para retirá-los dali em segurança. Elas só tinham de pegar as crianças, e Sarai podia ajudar com isso também. Ela podia apenas desejar que elas estivessem lá dentro. Não precisavam ser coletadas e perseguidas. Falou para Minia. Podemos fugir e apontou para a porta. Mas Minia se encolheu com a visão, e quando Sarah olhou para trás, viu homens ali, na porta que acabara de criar. Um dos homens era seu pai, e ele tinha uma faca na mão. Ela desejou que ele fosse embora, mas ele logo apareceu na outra porta, novamente aberta, como se ela nunca a tivesse fechado. De novo e de novo, a cena se repetiu. Assim que ela mudava o sonho, ele mudava de volta. Era como tentar desviar um rio usando apenas as mãos. E o matador de deuses estava sempre lá, sorrindo com sua faca e sua missão. Não vai funcionar, Minia disse, com o rosto escorregadio de tantas lágrimas. Acha que não tentei de tudo? E Sarai sabia que a resistência e a intransigência do sonho era a resistência de Minia, sua própria intransigência, originada de um trauma tão profundo que ela não conseguia ter outro sonho, nem mesmo deixar Sarai mudá-lo. Estava presa ali com os bebês que não fora capaz de salvar. Venha. Ela estava chorando, tentando tirar um garotinho debaixo de uma cama. Venha comigo, temos que ir. Mas ele estava aterrorizado e se afastou, e ela conseguiu por fim pegar um menininho diferente que Sarai pensou ser feral e enfiar 2 bebês enrolados em seu braço, Rubi e Pardal. Eles estavam chorando. Sarai se perguntou como Mina seria capaz de carregá-los. Ela era tão pequena, e realmente fizera isso, e os carregara por todo o caminho até o coração da cidadela, onde os empurrou em outra fresta e os manteve seguros. Como arranjar aquela força? E então Minia surpreendeu Sarai. Ela agarrou a sua mão e começou a arrastá-la consigo. Silêncio. Silêncio, disse para os bebês, severa. As mãos de Sarai e de Feral foram esmagadas juntas em um aperto incrivelmente forte. Os dedos de Minia estavam escorregadios. Ela teve que segurar bem forte para que eles não escapassem. Doía. Sarai tentou se afastar, mas Minia se colocou na frente e exigiu, em um rosnado selvagem. Você também quer morrer? Quer? E foi nesse momento que tudo se tornou real. Essas palavras foram uma alavanca posicionada em uma fenda, sendo usada para quebrar tudo. Sarai já as tinha ouvido
Já as tinha ouvido antes, 15 anos atrás. Ali, naquele exato local, um terror cegante tomou conta de si. Ela sentiu o que sentira então. As palavras a atingiram feito uma ameaça. Minnie a arrastou com feral. Seus pezinhos se entrelaçavam. Queriam permanecer no último lugar que conheciam. Algo ruim aguardava no lado de fora, mas Minnie não o soltou. Para alcançar a porta e qualquer esperança de escapar, tinham de passar por um obstáculo espalhado pelo chão. Ali estava a anomalia, o vidro embaçado, o salto no sonho. Sarai não vira o que acontecer, o que estava ali, mas agora via. Eram as aliens, e ela sentiu seus corpos macios enquanto passava por cima deles. Estavam escorregadios e suas mãos ficaram vermelhas. As mãos de Minnie estavam vermelhas também. Por isso estavam tão escorregadias. Pensara que era suor, mas era sangue. E finalmente foi demais para suportar. Sarai recolheu a mão. Ela a recolheu no sonho, e também na sala, onde estava sentada ao lado de Minnie. Fez o que Minnie não podia, fugiu do pesadelo. Laszlo aguardava com os braços já em volta dela, e a respiração e voz suaves em seu ouvido. Está tudo bem, murmurou. É só um sonho. Estou com você. Está tudo bem. Mas não era só um sonho, e nada estava bem. Era uma lembrança, e Minnie ainda estava presa lá, como estivera durante todos esses anos. 23. A mão vermelha de Minnie. Sarai demorou um pouco para parar de tremer, e ainda não estava pronta para falar sobre o assunto. Em vez disso, enviou Laszlo à sala da chuva para pegar um pouco de água e um pano, e depois gentilmente lavou o rosto e o pescoço de Minnie. Seus ombros e braços da mesma maneira que se lavara poucas horas antes. Ela até segurou a cabeça de Minnie em seu colo, assim como segurara a sua, penteou os cabelos dela para trás e pingou pequenas gotinhas de água entre seus lábios, nos quais diluíra um pouco da porção do sono de Leta, porque, por mais que odiasse manter Minnie presa naquele quarto e naquele dia, não podia deixá-la sair para dominá-la e ameaçar lamento. Tinha de mantê-la lá, por enquanto. Tinha de encontrar uma forma de ajudá-la. O sol nasceu e ela acordou Pardal para tomar seu lugar na vigia. Como foi? Pardal perguntou. Sarai só balançou a cabeça e disse, mais tarde, e seguiu para o seu quarto no lado destro com Laszlo. Ele fechou a porta e perguntou, o que posso fazer? Era devastador vê-la tão abalada e não poder fazer nada. Você pode dormir, respondeu. Quero te ajudar. Então me ajude. Ela o conduziu para o canto escondido. Você precisa de descanso, e eu preciso dos seus sonhos. Durma, e te encontro lá. Isso ele podia fazer. Ele não queria mais nada. Não importava que o sol já estivesse alto. O dom de Sarai sacudira esses limites. Suas mariposas eram noturnas, mas haviam desaparecido. Ela suspeitava que sentiria a falta delas, mas não agora. Isso era melhor. Pele contra pele. Muito melhor. Ela sumiu com sua própria roupa. Ela sumiu com sua roupa e as roupas íntimas e deitou-se na cama. Laszlo ficou parado olhando para ela. Havia um rugido em seus ouvidos. Seus cabelos estavam espalhados em espirais de pôr do sol. A pele era cobalto. A lua e as estrelas eram prateadas. Os lábios e mamilos eram cor-de-rosa. A mente de Laszlo dançava sobre as cores porque dificilmente poderia compreender o todo. Sua beleza o aniquilou. Como ela poderia ser para ele? A necessidade dela o chamava. Só ele, apenas ele, sua própria pele parecia magnetizada pela dela, como uma força que o tirava do equilíbrio. Ele tirou a camisa e empurrou as calças, e isso era algo novo. Jogar as roupas para longe e ficar nu, diante dela, subir na cama e deitar-se com ela, e sentir as curvas dela contra si, descobrindo como se encaixavam. Ele foi cuidadoso, não era hora de incêndios. Ele queria seus sonhos, e ele ela queria seus sonhos, e ele queria atraí-la para uma segurança e esplendor que só ele poderia lhe oferecer. Não no mundo, mas fora dele, no mundo deles. Laszlo fechou os olhos e se deitou de costas enquanto Sarai se aconchegava ao lado e enroscava a perna na dele, apoiando a bochecha em seus corações. Ela sentiu o ritmo deles irradiar pelo corpo. Ele permitiu que a sensação da pele dela o arrebatasse como música, e ainda bem que ele estava tão cansado, porque ela se sentia tão bem. Depois de um tempo surreal de veludo seda prata céu, de
exalações suaves e cócegas surpreendentes de cílios e de leves movimentos que disparavam explosões de sensações. Ficaram imóveis e mergulharam no sono, onde se encontravam novamente, no quartinho em lamento onde Sarai encontrara Laszlo dormindo pela primeira vez. Um estranho, com o nariz quebrado. Suas mariposas estavam empoleiradas ali, e os dois haviam derrotado Scates nessa janela. Era aqui que pousavam quando caíram das estrelas. Laszlo sabia que Sarai se sentia segura ali. Tinha escolhido ela mesma na última noite da sua vida. Onde você gostaria de ir? Ele perguntou. Sabia que havia tanta coisa para ver, tanto reais quanto imaginárias. Dragões e naves, leviatãs e oceanos. Ela nunca tinha visto o mar. Está ótimo aqui, Sarai falou, dando um passo na direção dela. Bem aqui. É perfeito. O lábio dele não estava ferido no sonho. Ela não precisava ser cuidadosa, e não foi cuidadosa. E não foi. Cuidadosa, ela definitivamente não foi. Mais tarde, ela lhe contou sobre o sonho de Minia. Eles estavam em uma barraca de chá no mercado de lamento do sonhador, com tapetes para paredes expostos e um samovar fantástico na forma de um elefante, com opalas para os olhos e presas esculpidas em vidro de demônio. O chá era perfumado, o sabor escuro. Os pedregulhos também eram escuros, pedras raras de carmim que projetavam um brilho vermelho profundo. Estavam sentados juntos em uma cadeira. Era mais um ninho que uma cadeira, formada por dois enormes ovos de ágata, um para o assento e outro para as costas. Suas formações cristalinas brilhavam à luz rubi, e estavam cobertas de peles e almofadas. Os pés de Sarai repousavam no colo de Laszlo. Os dedos dele brincavam com seus tornozelos, contornando os arcos de seus ossos, arrastando-se por suas panturrilhas até as curvas mornas de seus joelhos. Estavam vestidos à moda de lamento, tinham-se ajudado a escolher as roupas no quartinho ao decidirem sair. Sonharam com esses trajes um no corpo do outro, imaginando essa camisa ou aquela túnica, esse vestido ou aquele, de novo e de novo. E então recomeçando mais uma vez, porque sempre havia alguns detalhes a serem aperfeiçoados. Ao menos era essa a desculpa, mas eventualmente acabaram se vestindo. Pareciam bem, se admirando e fazendo reverências e cortesias. Os punhos das mangas combinavam prata com pedras azuis, e Sarai usava uma fina corrente de prata no cabelo com uma joia pendurada. Também era azul, e piscava na luz, mas nada chegava perto de seus olhos. Fora da tenda, a cidade estava viva com pessoas e criaturas. Eles podiam vê-los através de uma brecha nos tapetes, mas estava silencioso ali. Nunca encontrei tanta resistência assim, Sarah contava, tentando alterar o sonho de Minia. Tudo o que eu fazia só se desfazia e voltava como vingança. Foi horrível. Agora, ali, ela podia falar sobre o que acontecera, com os dedos de Laszlo fazendo carinho em seu tornozelo, enquanto segurava uma xícara de chá quente na mão. É a mente dela. E ela mora lá. Não é surpresa que não possa me ouvir falar de misericórdia sem querer arrancar os meus olhos. É como se tivesse acabado de acontecer, como se ainda estivesse acontecendo, de novo, o tempo todo. O que você quer fazer? Laszlo perguntou. Queria tirá-la de lá. A resposta foi imediata e sincera, como se pudesse arrancar Mina da prisão da própria mente. Mas isso é impossível. Impossível? Laszlo deu uma risadinha e sacudiu a cabeça. Deve haver coisas que são impossíveis, mas acho que ainda não chegamos lá. Olhe para nós. Estamos começando. Sarai. Somos mágicos, ele falou, com todo o encantamento de um eterno sonhador que descobrira que era metade Deus. Você ainda não sabe do que é capaz, mas posso apostar que é extraordinário. Ela se sentia aquecida e reenergizada ali com ele, e a fé dele animava seu espírito. Também se sentia um pouco culpado por estar bebendo chá na cidade enquanto a música rolava. Poderiam até comer bolo se quisessem, mas isso parecia injusto demais com os outros. Presos no céu com Kimmeril e ameixas, Sarai pensou que podia entrar nos sonhos deles e levá-los para lá, um por um. Teria gostado, sem dúvida, mas eles precisavam
Era de uma vida real, e não de um sonho. Precisavam de uma cidade que os aceitasse, e comida que enchesse suas barrigas, tanto quanto suas mentes. Tinham de conseguir suprimentos. Ela fez uma nota mental, mas, na maior parte do tempo, ficou pensando no sonho, nos bebês cuidadosamente embrulhados na doce voz de Minha, mesmo que a música fosse sinistra, e no jeito como os carregava no quadril, como uma mãe, enquanto os Ellens não estavam em lugar nenhum, em lugar algum. Bom, não. Não era isso. As Ellens estavam mortas no chão. O horror da cena ainda estava preso na garganta de Sarai. Ela sabia como haviam morrido, claro. Minia lhes contara. Várias vezes tentaram parar o matador de deuses em vão. Sarai os vira nos sonhos de Errolfane. Ele desviara dos corpos assim como ela tivera de passar por eles. Estremeceu com a lembrança da carne inerte, escorregadia, de sangue fresco, e da mão vermelha de Minia, e como ela a segurara. A mão vermelha e escorregadia de Minia. Observando Sarai, Laszlo viu suas sobrancelhas se contraírem em um sulco. O que foi? Ele perguntou. Não faz sentido. O quê? O tempo, ela disse. Ela embalou a mão como um pássaro ferido. Seus ossos doíam do aperto terrível de Minia, e ainda sentia os dedinhos escorregadios de sangue. Você também quer morrer? Também. O que Minia queria dizer com também? Devia estar se referindo às Ellens? Quero morrer como elas? Quer morrer como elas? Mas algo não se encaixava. O matador de deuses ainda não havia chegado lá. Ou então, como poderia ter escapado? Explicou isso a Laszlo. Não entendo os corpos. Como poderia ter passado por cima deles? Tínhamos que ter saído antes que as Ellens fossem mortas. Se ainda estivéssemos lá quando Arifane chegou, teríamos morrido com todos os outros. Não significa que tenham acontecido exatamente como no sonho, ele disse. Sonhos não são verdades. A memória é maleável. Ela era apenas uma garotinha. Provavelmente tudo só está fora de sequência. Sarai queria acreditar que era isso, mas a pergunta de Minha a levou de volta àquele quarto, naquele momento. Aquele momento. Você também quer morrer? Não conseguia se lembrar de mais nada, só do terror e daquelas palavras, como um fragmento de sua mente, com uma névoa de dor e ao redor. Havia acontecido, tinha certeza. As peças do quebra-cabeça se moviam. Havia as babás mortas, as pobres e queridas Ellens. E aquela pergunta, que parecia uma ameaça, e havia aquele lugar no berçário que Sarai não conseguia ver, o vidro embaçado, a fenda, como se o sonho estivesse guardando um segredo, talvez até do sonhador, e havia a mão vermelha de Miniam. E Sarai percebeu que ela nunca, em todos os sonhos do massacre, tinha visto Arrowfane matando as babás. Vira-o apenas desviando de seus corpos, sua mente completara o resto, baseada nas histórias de Minia. Mas Minia não poderia ter visto. Precisava ter ido embora, carregando os 4 bebês que salvara através da fenda, em direção ao coração da cidadela. O que realmente acontecera naquele dia? As peças do quebra-cabeça ofereciam uma resposta possível, mas incompreensível. Elas nos amavam, afirmou Sarai, como se quisesse afastar uma verdade terrível que tentava se apresentar. Nós as amávamos, mas de alguma maneira, as palavras pareciam ocas. As Ellens que eles amavam eram fantasmas. Ela não tinha lembrança delas vivas. E agora, essas fantasmas, por razões pouco claras, estavam vazias como conchas, paradas na porta da cozinha sem nada nos olhos. Sarai sabia que precisava voltar para lá, para o berçário do sonho. Esperava encontrar Minia, falar com ela e... o quê? Fazê-la mudar de ideia? Convencê-la a desistir? Alterar fundamentalmente sua psique com um mínimo de confusão? Mas a Minia que ela encontrou não estava em condições de conversar, e o sonho tinha a força de um rio na enchente, e Sarai não estava preparada. Poderia se preparar? Disse a Laszlo que queria tirar Minia de lá, do berçário daquele dia, mas seria possível? Ou apenas descobriria, não importava o quanto tentasse, que algumas pessoas não podem ser salvas.